Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de conceitos de função. Então hoje vamos falar de função objetiva e de inversão de funções. Bom, a gente viu em aulas anteriores o conceito de função objetiva e o conceito de função sobrejetiva. Então, uma função bijetiva nada mais é o seguinte, ela é bijetiva quando ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Ou seja, quando para cada dois elementos diferentes do meu domínio eu tenho duas imagens diferentes e todo elemento do meu contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do meu domínio. Então, nessa situação bem específica, o que a gente tem é o seguinte. Então, considera aqui alguns elementos do nosso domínio, digamos x1, x2, x3. Digamos que a imagem de x1 é igual a y1, a imagem de x2 é igual a y2, a imagem de x3 é igual a y3 e assim sucessivamente. Certo? Então, ao mesmo tempo, eu tenho que, para cada dois elementos diferentes, eu tenho duas imagens diferentes e o meu conjunto imagem ele é igual ao meu contradomínio. Tá? Então, nenhum elemento do meu contradomínio ele não será a imagem de alguém do meu domínio. Perfeito? Então, isso é uma função bijetiva. Bom, um exemplo de uma função bijetiva é essa função aqui, ó, no intervalo 0,2 até o intervalo 0,4, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado. Então, de fato, né, nesse intervalo aqui, o que ocorre é o seguinte, né? Para cada dois elementos diferentes do meu domínio, eu sempre vou ter o quê? Sempre vou ter duas imagens diferentes e o nosso conjunto imagem ele é exatamente igual ao nosso contradomínio. Então, de fato, essa função ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Então, essa função é uma função objetiva, certo? Então, nas nossas últimas aulas, nós vimos algumas proposições que envolviam o conceito de duas funções serem injetivas, a composição delas ser injetiva também, e duas funções serem sobrejetivas, a composição delas era sobrejetiva também. Então, hoje a gente vai ver agora uma proposição que junta exatamente esses dois conceitos que vimos em aulas anteriores. Bom, então nossa proposição é o seguinte, se as funções f de x em y e g de y em z são objetivas, então a função composta g bola f de x em z, ela é objetiva também. Bom, em aulas anteriores a gente provou que se essas duas funções são injetivas, então a composição é injetiva. Se essas duas funções são sobrejetivas, então a composição é sobrejetiva. Então, usando esse resultado das aulas anteriores, elas são ao mesmo tempo injetiva, essa função ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva, logo essa composição ela vai ser bijetiva, tá? Bom, então agora a gente vai definir um conceito importante que é o conceito de função inversa. Então, seja a função f de x em y uma função objetiva, tá? E essa condição ela é importante, eu vou explicar por quê. Então, a função inversa de f é a função f menos 1 de y em x, tal que para x no domínio e y em imagem de x, temos que a f menos 1 de y é igual a x. Tá? Ou ainda, para todo x pertencente ao domínio, a composição da inversa com a f é igual a x, né, para todo x, e para todo y pertencente ao contradomínio, a f composta com a f menos 1 de y leva em y. Tá? Bom, então, primeiro, por que o fato da função ser objetiva ela é importante? Pelo seguinte, bom, a gente tem aqui o conjunto x, tem aqui o conjunto y, e a função f é uma bijeção. Então, para cada dois elementos diferentes do meu domínio, eu tenho duas imagens diferentes, e todos os elementos do meu contradomínio são imagens de pelo menos um. Nesse caso, vai ser de exatamente um. Tá? Então,
Aqui eu apliquei a função f. A função inversa, ela faz o caminho de volta, ou seja, ela pega essa imagem e retorna ela para o seu elemento do domínio de origem. Então, pego essa imagem, trago ela de volta, pego essa imagem e trago ela de volta. Então, ao aplicar essa função aqui é que é a nossa função inversa. Então, por que é importante a função ser bijetiva? Porque se ela for só injetiva, por exemplo, o que poderia acontecer? Então, considera que ela fosse só injetiva. Então, tenho elementos aqui do meu contradomínio que não são imagem de ninguém. Quando eu fosse aplicar o caminho de volta, o que ocorre? Ocorre que esses elementos aqui não possuem imagem. Só que, por definição de função, todo elemento do meu domínio tem que ter uma imagem. Então, se a função f for só injetiva, então, ao fazer o caminho de volta, eu vou ter elementos sobrando aqui. Ao mesmo tempo, se eu tiver... Vou apagar aqui. Se eu tiver uma função apenas sobrejetiva, então o que acontece aqui? Sendo apenas sobrejetivo, o que pode acontecer é isso aqui. Ou seja, ao fazer o caminho de volta, esse meu elemento do meu contradomínio, que passa a ser o meu domínio na inversa, ele teria o quê? Ele teria duas imagens. Só que, por definição de função, cada elemento do meu domínio só pode ter uma imagem. Então, o que ocorre? Ocorre que a função f, para possuir uma função inversa, ela tem que ser, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva, porque, senão, ao tentar definir essa função inversa, a gente encontra problemas na nossa definição de função. Tá? E, no caso, quando ela não é nem injetiva nem sobrejetiva, é a mesma situação do caso ela sendo só injetiva ou sendo só sobrejetiva. Ou seja, eu posso ter elementos do meu domínio que não vão ter imagem, vou ter elementos do meu domínio que terão mais de uma imagem, né? Contradizendo aí a nossa definição de função. Tá? Então, é por essa razão que a função ela tem que ser, de fato, bijetiva. Tá? Com relação a essa composição aqui, o que ocorre é o seguinte. Então, a gente tem x, y, x. Ao aplicar a função f, a gente está levando elementos em x em y. Então, eu tenho aqui y1, y2, y3. Ao aplicar a f menos 1, pela definição, o que a gente está fazendo? Esse y1 ele leva de volta no x1, esse y2 ele leva de volta no x2, esse y3 ele leva de volta no x3. Só que, como a gente já viu na definição lá de função composta, esse caminho é esse mesmo caminho aqui direto. Onde esse caminho é quem? É a f menos 1 da f de x. Ou seja, então, isso aqui está me levando aonde? Está me levando no próprio x. Então, ao aplicar a primeira f e depois aplicar a inversa, eu estou retornando aonde? Eu estou retornando ao mesmo elemento. Porque é exatamente isso que a função inversa faz. Ela retorna para o seu elemento original. Né, de onde você veio da função f, a função inversa ela faz exatamente o caminho de volta. Então, esse caminho de volta aqui, ele pode ser perfeitamente representado dessa maneira. E aqui é análoga, né? Só que é só trocar o x por y
e os y1, y2, y3 por x1, x2, x3, o raciocínio é exatamente análogo, tá? Então, essa é a definição e esse é o conceito de função inversa. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? E alguns outros conceitos relacionados a isso aqui. Bom, então um exemplo de função invertível, ou seja, uma função que possui uma função inversa, é o caso da função afim. Tá? Então, a gente tem aqui uma função de reais em reais, onde para cada x nós temos f de x igual a x mais b, onde aqui está implícito que o a é um número real não nulo e b é um número real qualquer. Tá? Então, a gente quer saber a função inversa dessa função. Então, basta usar a definição de função de inversão de funções, né? Então, nós temos que f aplicado à inversa de y, né? Onde y aqui é um número real, um elemento do meu contradomínio, isso aqui tem que ser igual a y, certo? Bom, então, por definição, f bola inversa vai ser AF da f menos 1 de y. Então, aonde tem x, eu vou substituir por f menos 1 de y. Então, isso aqui vai ficar a vezes f menos 1 de y mais b igual a y. Portanto, isolando, isso aqui me dá, então, que a f menos 1 de y é igual a y menos b sobre a. Então, a função inversa é uma função de reais em reais, né, uma vez que o contradomínio e o contradomínio são iguais de reais aqui, onde para cada número real nós temos essa expressão. Tá? Bom, então, dessa maneira, resolvemos aí o nosso problema e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje.